Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, E aproveitando aqui as referências, que nos dá a carta de Eclesiastes no capítulo 3, Então nós vamos estar focando hoje a nossa meditação dos versículos 9, do versículo 9 até o 12, mas vamos estar lendo de novo, a carta inteira, o capítulo inteiro, porque é muito rica, aqui a orientação que o Senhor nos dá através da tua palavra aqui no capítulo 3 de Eclesiastes. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho que quer bem. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui, o verso 9 diz o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda. O Senhor deu esses mandamentos todos, aos israelitas, desde o princípio, quando Moisés recebeu as tábuas das leis. As tábuas das leis não eram apenas os 10 mandamentos. Tinha os 10 mandamentos e tinha depois, em detalhes, tudo bem especificadinho, assuntos sobre assunto dos quais o Senhor sabia que o homem ia se deparar no seu dia a dia com esses problemas todos. Os 10 mandamentos, eles abrangem todas essas coisas, Aliás, não é nem os 10, os 2 que Jesus deu, aos escribas e fariseus, Os 2 que Jesus respondendo o questionamento, Um foi o questionamento que eles fizeram: Mestre, qual é o primeiro e maior mandamento? Ou qual é o primeiro mandamento, Jesus respondendo a eles disse, O primeiro e maior mandamento é este, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E um segundo mandamento semelhante a este vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesses 2 mandamentos, irmãos, eles abraçam todos os demais, incluindo também o que está falando aqui sobre isso, esse assunto discriminado aqui, da forma que o Senhor está falando aqui nessa mensagem que nós estamos trazendo hoje aos irmãos,
verso 11, né? Capítulo 3, versículo 9 de Eclesiastes, está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda. Os israelitas traziam ao Senhor Deus a primeira porção das suas colheitas, como reconhecimento de que ele era o dono da terra. Levítico, capítulo 23, versículo 10. Levítico, capítulo 25, versículo 23. E nós vamos aqui agora olhar, né, examinarmos essas duas referências das quais o Senhor nos dá aqui, lá em Levítico, né, que foi bem no princípio, bem no comecinho, quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel, né, do Egito até a terra prometida, a terra de Canaã, né, e Deus deu para Moisés, né, as leis, os estatutos e os mandamentos para o povo ler, ouvir, entender e fazer, né? E assim foi, né? E durante todos os 40 anos que Moisés estava com eles, né? Isso não foi retirado, né? Nenhum ponto, nenhuma vírgula, porque Moisés fazia com que o povo cumprisse. Aqueles que se rebelavam contra Moisés e não cumpriam, não obedecendo, Deus eliminava e eles não ficavam, eles não faziam, mas também não ficavam vivos para continuar aborrecendo, eram eliminados pela desobediência, né? Isso é tão verdade que quando o povo de Israel saiu do Egito, era 652 mil almas quando saiu do Egito. O povo de Israel já era 652 mil almas, né? E dessas 652, nenhum acima de 20 anos entrou na terra prometida. Todos foram eliminados no trajeto durante esses 40 anos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então aqui, na carta de Levítico, né? Levítico 23, né? Versículo 10, está escrito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trazeis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, né, ia entrar na terra, a terra prometida, era a terra que o Senhor tinha dado gratuitamente, ninguém pagou um centavo por terra nenhuma, por um palmo de terra. E ali foram tudo, Deus tirou aquele povo bárbaro que estava ali, foi colocando o povo de Israel gratuitamente naquelas terras, cada um era dono das suas terras, né? E ali era a terra prometida, a terra que manava leite e mel, como mana até hoje, toda a terra boa, nós chamamos de terra de cultura, né? Tem a terra de cultura, tem a terra de campo vermelho, tem a terra arenosa, são várias classificações, né? E a terra que mana leite e mel é cultura pura, é coisa tremenda, né? É terra gorda, é terra gordurosa, né? É uma bênção tremenda quando Deus coloca a mão, quando nós andamos nos caminhos do Senhor e tenhamos total obediência, a nossa vida é uma vida gorda, abundantemente, das riquezas que provém do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então, fala ao povo de Israel as primícias, quer dizer, são os primeiros frutos, né? São os primeiros frutos de tudo aquilo que o homem plantar e colher, né? Então, tanto na lavoura como na pecuária, tanto na agricultura como na pecuária, primícias de tudo, né? E inclusive por esse motivo, quando o primeiro assassinato que houve na terra, né, foi Caim matou Abel, seu irmão, por inveja, exatamente por causa das primícias, né? Adão teve 2 filhos, que era Abel e Caim, né? E daí Abel era pecuarista, né? Abel era tinha gado, lidava com gado, né?
E Caim era agricultor, né? Um era agricultor e o outro era pecuarista. Um mexia com agricultura e o outro mexia com pecuária, né? E é claro que para ficar completo tem que ter as duas coisas, né? Uma propriedade que tem uma propriedade rural, né? Que tem agricultura e tem também pecuária, né? Então a atividade dela é mista, né? Então as duas coisas se completam, uma completa a outra, né? O que a uma não produz, a outra produz e fica completo, né? É como ter arroz com feijão no prato, né? O resto é mistura, né? O básico é arroz com feijão, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, digamos assim, né? As primícias. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, fizer a colheita, né? Então trazeis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E as primícias, irmãos, os primeiros frutos são vigorosos, são bonitos, são viçosos, são tenros, é coisa tremenda. Os primeiros frutos de tudo é realmente os mais vigorosos, né? Tenros, bonitos, saborosos, é coisa tremenda os primeiros frutos, né? E Deus passou essa ordenança, né? Isso virou um mandamento da lei de Deus dada aos filhos de Israel, ou seja, aos israelitas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também temos aqui em Levítico, ainda em Levítico, glória a Deus, aleluia, Jesus, Levítico 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. O que Deus está falando sobre isso, irmãos? É que o homem às vezes se vangloria, né? Se vangloria, né? Bate no peito porque tem muita herdade, muita terra, muita coisa, né? E Deus fala, né? Para não passar em definitivo a venda dessa propriedade, né? Para outro, porque nós somos peregrinos nas mãos de Deus, somos passageiros, né? Ele deu para nós em possessão, e nós podemos e devemos passar de pai para filho, de geração em geração, sem problema, né? Isso o Senhor nos deu, nos colocou, temos esse direito, né? Agora, se vai vender um pedaço da sua terra, da sua fazenda, da sua propriedade, não é para passar em definitivo. Porque quando um parente daquele que a vendeu, porque precisou de dinheiro, de alguma coisa nesse sentido, né, um parente pode vir e resgatar de volta, e aquele que a comprou tem que devolver, né, novamente aquele que tinha a posse da terra em primeiro lugar, né? Então, de modo que é algo tremendo, é algo realmente assim maravilhoso para a gente poder estar mergulhando, estar lendo, estar entendendo, né, o propósito de Deus em todos os sentidos, né? É coisa maravilhosa. Vamos voltar novamente aqui em Eclesiastes 3, né, para nós continuar vendo as referências, né? Então, seguindo aqui ainda no versículo 9, né, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda, honra o Senhor com a tua fazenda. Os israelitas traziam ao Senhor Deus, a primeira porção das suas colheitas, como reconhecimento de que ele era o dono da terra, e o Senhor é o dono de tudo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Ver em Levítico 23:10 e 25:23. Levítico 25:23, né? Também está falando sobre esse mesmo assunto, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E temos aqui também, irmãos, em Malaquias, seguindo em frente, então, e Números, capítulo 18, versículos 12 e 13. Vamos ver o que fala aqui em Números 18 e 13, né? Também o Senhor fala conosco aqui em relação a essa a possessão da terra que nós tenhamos, né? Números 23,
12, né? Números 23, 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Números 23. Aleluia, Pai. Louvado seja. No Números 18, versículo 12, está escrito o seguinte: todo o melhor azeite e todo o melhor mosto e do grão as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti, os primeiros frutos e tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Vamos ler de novo? Todo o melhor do azeite, todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na terra, na tua casa os comerá. Ou seja, as ofertas que nós apresentamos ao Senhor, nós levamos, colhemos o primeiro e levamos e apresentamos ao Senhor, né? E o Senhor nos concede o direito de comermos. Após a apresentação, nós podemos comer, né, esses frutos que nós apresentamos ao Senhor. Né? Nós não podemos vender, fazer comércio dele, né? Mas podemos e devemos comer, né, o melhor daquilo que produz da terra que o Senhor nos deu. Né? E aqui, irmãos, é importante frisar aqui, né, todo o melhor do azeite, né? Que azeite é este, irmãos? Né? É o azeite mais precioso que existe, né? Para nós fazermos a nossa alimentação diária, né? Deus está falando aqui do azeite da oliveira, né? O azeite puro da oliveira, que é coisa tremenda, né? Eu vejo aqui, inclusive no YouTube, alguns nutricionistas, né? Médicos, aí esses médicos que tem no YouTube aí, que são muitos, de várias especialidades, né? E eles recomendando, tem inclusive um bem famoso aí que recomenda a gente fazer comida, não fazer comida com nenhum outro tipo de óleo, a não ser o óleo de azeite, né? O óleo de oliveira, né? Só que não tem quem aguenta fazer comida para comer azeite de oliveira por uma semana, né? Muito menos por um mês, por um ano, por anos, né? Então, de modo que, porque custa, hoje deve estar custando mais ou menos uns R$50 o litro, né? Então, daí ninguém dá conta. Enquanto você compra um litro de óleo de soja, hoje, que está um absurdo de caro, né? Ninguém está dando conta de comprar, custando R$10 o litro, né? Agora, imagina um litro de azeite de oliva, né? De oliveira, né? Que custa 50, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor Jeová dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra e do mar, aquele que nos deu tudo de graça, né? Ele deu para nós, né, a produção o cultivo de oliveiras, né, para que nós pudéssemos, né, nos alimentarmos, fazer a nossa alimentação diária com azeite de oliveira, que custa hoje R$50. O Senhor deu de graça para nós, né? E tem uma passagem na Bíblia que eu vou trazer qualquer dia desse para os irmãos, né, que é uma outra mensagem, onde o Senhor fala: o seu fruto é para alimento e as suas folhas é para a sua cura, né? Coisa que pouca gente sabe, que a folha de oliveira, né, é riquíssima para curar as nossas enfermidades, né? Enfermidades que para Deus enfermidade não tem nome. Para Deus é o seguinte: é um corpo são, mente sã, corpo são, é um corpo sadio, né? Ou seja, então a palavra afirma, né, o azeite é para vosso alimento, né? E as folhas é para a cura das vossas enfermidades, né? Então é muito rico o cultivo de oliveiras, né? E aqui Deus fala, né, todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto, né? Ou seja, é tudo através de frutos selecionados, os melhores grãos, igual tem as classificações de frutos de hortigranjeiros, que a gente faz as classificações, né? Tem 1A, 2A,
o extra, o extrinho, o diverso, o especial, né? São as classificações. Eu trabalhei com hortigranjeiros na minha adolescência, né? Então eu conheço as classificações dos frutos, como fazer a classificação de todo tipo de fruto de hortigranjeiro. Eu trabalhei com todos eles, então eu conheço como fazer a classificação. Então, todo o melhor, qual é o melhor? O melhor é o extra 2A. Né? O extra 2A é o melhor de todos os frutos que a gente trabalhava no hortigranjeiro e colhia, né? Na minha época a classificação era assim, né? E daí este azeite era feito das primícias, do melhor dos frutos, né? Esse era levado para o Senhor, apresentado ao Senhor, no tempo determinado, da forma que era recomendado. Depois podia levar para casa, após liberado. Não era para jogar fora, para apodrecer, não. Aí podia levar para casa e comer e saborear aquele fruto melhor. Então, para que Deus fazia isso? Para testar a nossa obediência, para fazer nós entender e obedecer que é de Deus, é dele, foi ele quem nos deu, né? Para que nós tivéssemos pleno conhecimento de como agir com as coisas da nossa vida, porque é assim que Deus determina. É filho obediente. O filho que obedece, o pai ama e cuida dele e faz tudo para ele. E o nosso relacionamento com Deus também tem que ser assim, tem que ser um relacionamento de obediência, né? Quanto mais obediente nós formos a Deus, às suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos, mais bênçãos o Senhor nos coloca nas nossas vidas, né? É coisa tremenda. E aqui é assim também, além do azeite, irmão, azeite de oliva e todo o melhor do mosto. O que é mosto, irmãos? Quem sabe o que é mosto? Mosto é vinho, irmãos. É o vinho puro da uva, é o suco puro da uva colhida na lavoura. Lá você colhe os melhores cachos, né? Seleciona os melhores grãos da uva, né? E ali faz o vinho, né? Faz aquele vinho puro, né? É coisa tremenda, irmão, né? E assim Deus falava, né? Deus fala na sua, né? Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto, né? O melhor vinho, porque vinho também, todas as produções, de um modo geral, tem classificação, né? Não se joga nada fora, a não ser bagaços, sementes, caroços e bagaços joga fora. O resto aproveita tudo. Aí tem aquele melhor, que é o mais graduado, depois vem o segundo, mas pela qualidade dos grãos, dos frutos, você não joga nada fora, todo ele é transformado, né? Ou digamos hoje assim, industrializado, né? E faz ali o produto daquela matéria-prima, do subproduto, né? E consegue fazer um melhor, mais. Vocês vejam o caso do café, por exemplo, né? A pessoa o provador de café, né? Tem a bebida mole, bebida dura, e vai por aí afora classificando, e assim todo aquilo que se produz, né? Mas para Deus mandava levar o melhor, pegar o melhor da sua produção. Foi isso que aconteceu. O ciúme de Caim com Abel, Caim ter matado Abel, foi isso, porque Abel amava muito o Senhor, era filho obediente, né? Era varão valoroso, temente a Deus, né? Então Abel pegou o melhor das suas ovelhas e levou para apresentar para Deus. Isso aqui é do Senhor, isso aqui não é meu, é do Senhor. Pegou o melhor e levou para Deus o melhor que tinha, né? E Deus se agradou muito, porque ele não escolheu nenhuma ovelha aleijada, ovelha com quarto seco, ou com perna quebrada. No geral, o ser humano para Deus quer dar o pior que tem no terreiro, né? E aí, mas Abel pegou o melhor, pegou as ovelhas mais bonitas que ele levou para Deus, né? E Caim fez diferente. Caim pegou o pior dos frutos. Se Caim tivesse pegado também o melhor dos frutos e apresentado a Deus, assim como fez Abel, Deus também teria se agradado do sacrifício de Caim. Com toda certeza, Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós é que às vezes que falhamos. Deus não falha, né? Então o Abel, pelo seu coração bondoso, de filho obediente, de servo fiel e temente a Deus, porque Deus deu as leis, né? E aí basta o homem ler, entender, crer e obedecer, né? É assim que funciona, né? E por isso Caim, enciumado, porque Deus se atentou, se agradou, foi aí Caim pegou e matou seu irmão Abel. É uma pregação longa, é outro assunto. Trarei também qualquer dia desses, de acordo com o que Deus for colocando no meu coração. Tá bom, irmãos? Tá? Louvado seja Deus.
E aqui fala mais ainda, irmãos, né? Glória a Deus. Todo o melhor do azeite e do melhor do mosto e do grão, as suas primícias, que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Ou seja, você leva, apresenta a Deus de acordo com as determinações, e após você leva para casa para comer com a sua esposa e seus filhos, né? Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus, diz o Senhor. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. São frutos consagrados a Deus, limpo de mãos e puro de coração. Então pode comer, que vai ser ainda mais gostoso o sabor de saborear essas coisas todas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos também aqui pegar uma referência rapidinha aqui, irmãos, para fechar. Aqui em Malaquias 3:10, o Senhor fala sobre este assunto, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Malaquias 3:10, o Senhor fala também sobre este assunto, né? Para que nós possamos ter um perfeito entendimento, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que os irmãos vejam como o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Criador dos céus e da terra, de tudo quanto neles há, Ele nos ama e quer que nós sejamos totalmente abençoados, irmãos. O Senhor fala aqui, né? Também é referência que está aqui da mesma forma, é referência que está lá em Eclesiastes 3, né? E o Senhor aqui, o Senhor fala, né? Louvado seja Deus, né? Malaquias 3:10, né? Vamos ver aqui em Malaquias 3:10 o que o Senhor está falando nesse versículo aqui de Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo, e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos, né? Então assim o Senhor recomenda. Você quer ter uma vida abençoada financeiramente, uma vida próspera em tudo aquilo que você empreender, produzir abundantemente, né? Se você quer, então seja dizimista da casa do Senhor, né? Como diz o próprio Senhor Jesus. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor, né? Para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?